Olá, boa noite a todos. Maurício Ângelo, fundador do Observatório da Mineração, entrando ao vivo aqui agora para comentar a aprovação desse requerimento de urgência para a votação do PL 191/2020 de Jair Bolsonaro, assinado também na época pelo Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, que foi aprovado pela Câmara agora. O requerimento de urgência foi aprovado por 279 votos, maioria significativa, e na sequência foi formado um grupo de trabalho, né, que deve ser composto oficialmente até sexta-feira. Eles terão um mês para apresentar um texto, alguma mudança, né, no texto original do PL, e aí sim ele será votado no plenário da Câmara, ao que tudo indica. Essa aprovação desse requerimento acontece num dia em que ainda está acontecendo, né, o Ato pela Terra, que reuniu aqui em Brasília o Caetano Veloso e vários outros artistas e lideranças também indígenas, a PIB, várias ONGs, enfim. E mesmo assim, contra a SPL, contra outros PLs também do governo, que estão na lista de prioridades aí para esse ano, mesmo assim foi colocado em votação o requerimento de urgência e foi aprovado. Como eu até listei hoje mais cedo no Twitter do Observatório, esse PL é totalmente inconstitucional, né? O Ministério Público Federal já publicou uma nota lá em 2021 sobre isso, reforçou essa semana novamente. Tem vários dispositivos inconstitucionais, ele não respeita os direitos indígenas, os povos indígenas não terão direito a veto a esses projetos. O texto diz que projetos poderão ser aprovados mesmo quando a comunidade indígena for contra um projeto mineral, né, dentro daquela terra. O governo Bolsonaro está desde o primeiro dia de mandato empenhado em aprovar esse PL, né? Primeiro ele elaborou esse PL e mandou para a Câmara no início de 2020. E com várias matérias que eu já publiquei aqui no Observatório demonstram, tem um longo histórico de lobby, um longo histórico de negociações internacionais, de apresentar essa ideia de abrir as terras indígenas à mineração, que vem desde lá, dos anos 90, do Romero Jucá, né, que foi o primeiro a propor formalmente um projeto de lei com esse objetivo. Romero Jucá, né, ex-senador, ex-governador de Roraima, ex-líder do governo Temer, enfim, que hoje é lobista em Brasília. Isso sempre foi o objetivo do governo Bolsonaro. O Ministério de Minas e Energia participou desde 2019, 2020 e 2021 do maior evento de mineração do mundo, que é no Canadá, com comitivas oficiais, com patrocínio oficial, levando essa ideia, apresentando, literalmente apresentando para investidores internacionais essa vontade de abrir as terras indígenas para a mineração, obviamente negociando, né, vários acordos que foram feitos. E você tem muitas informações disponíveis que mostram como a SPL atende não só ao interesse de grandes mineradoras, que tem milhares de requerimentos que incidem dentro de terras indígenas no Brasil hoje, e estamos falando de grandes multinacionais, quanto do garimpo, né? O garimpo ilegal, como vocês sabem, é uma realidade já há muito tempo e piorou bastante no governo Bolsonaro. Nos últimos 10 anos também o garimpo se industrializou, né? Aumentou dentro de terras indígenas, aumentou mais de 300% dentro de terras indígenas em 10 anos. E também esse PL também libera plantação de transgênicos, ou seja, favorece o agronegócio, que é a base do governo, autoriza a construção de hidrelétricas, então favorece vários setores de lobby que fazem parte da base do governo. Eu até listei hoje esse jogo de cena, né? Como é que funciona, né? O IBRAM, por exemplo, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, que representa as maiores mineradoras, que sempre foi a favor de mineração em terra indígena. Se você resgatar lá atrás, 2008, 2009, 2010, a posição do IBRAM sempre foi favorável à mineração em terra indígena. O ex-presidente do IBRAM, Flávio Penido, publicou um artigo na Folha em 2020, na época, quando o PL foi encaminhado,
apoiando esse PL, apoiando a aprovação desse PL. Mas ano passado o IBRAM soltou uma nota dizendo que, calma lá, acho que a gente tem que discutir com a sociedade, a gente respeita os direitos indígenas e tudo mais. O IDEM Brasil soltou essa semana uma nota também contra a urgência, pelo menos, da votação desse PL. O IDEM Brasil é uma instituição que assessora diretamente a Frente Parlamentar da Mineração, da qual fazem parte uma boa parte desses deputados que aprovaram esse requerimento de urgência agora. Ou seja, há um jogo de cena aí diante da pressão, inclusive internacional, que tende a se intensificar. Né? Obviamente o movimento indígena já se manifestou inúmeras vezes. Todas as principais organizações indígenas do Brasil são contra esse PL, a APIB, a COIAB, as lideranças dos povos que são mais afetados pelo garimpo, né? O Munduruku, os Yanomami, os Kayapó, todas as lideranças sempre se manifestaram contra esse projeto de lei, e mesmo assim ele foi aprovado no contexto de hoje. Bolsonaro chegou a usar a guerra na Ucrânia, né? Usando a questão dos fertilizantes como uma justificativa para a aprovação desse PL, para essa urgência, mas a verdade é, como eu listo aqui em matérias recentes, isso sempre esteve na pauta do governo, esse PL já tinha entrado na lista de prioridades para 2022, o Ministério de Minas e Energia e a cúpula do governo toda é muito próxima do lobby do garimpo, né? Tem várias matérias aqui que mostram isso, muito próxima, mostrou essa vontade de abrir terras indígenas para a mineração no âmbito internacional, como eu já disse, desde as negociações no Canadá até embaixadores estrangeiros. Tem uma matéria do ano passado que detalha isso. Então tem toda uma sequência de fatos, de reuniões, de negociações, de audiências, de lobby, que faz com que até esse ponto que estamos hoje. Essa urgência não é por acaso, nós estamos no último ano de governo do governo Bolsonaro, ou seja, tudo que eles não conseguiram aprovar nos anos anteriores, eles estão literalmente tentando empurrar a goela abaixo hoje, esse ano, de preferência no primeiro semestre, porque no segundo semestre você tem, né, muitos deputados já vão para suas bases, concorrer à reeleição, aquela coisa toda, tem muita movimentação no governo, muita gente interessada em, né, se eleger ou se reeleger. Então o segundo semestre de ano eleitoral é sempre mais tumultuado. Então tudo que eles puderem aprovar nesse primeiro semestre, eles estão literalmente tentando aprovar. E o PL 91 entra nisso, que eles de fato não querem deixar o governo sem ter esse PL aprovado, que vem de uma tentativa, repito, desde os anos 90 até hoje, ninguém conseguiu aprovar, né, mineração em terra indígena, e dentro desse PL tem agronegócio. Porque isso também, o governo Bolsonaro em si, eu mostrei aqui, por exemplo, que o Bolsonaro se reuniu fora da agenda, inclusive, junto com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, com lideranças indígenas em Brasília ano passado, por exemplo, incentivando essas lideranças para que elas pressionassem os deputados pela aprovação do PL, incentivando essas lideranças, financiando visitas de lideranças indígenas que eventualmente podem ser a favor do agronegócio, né? Você tem plantação de soja dentro de terra indígena em alguns lugares do Brasil, que no Mato Grosso, por exemplo, que hoje não é permitido, mas ela acontece com apoio direto de deputados bolsonaristas, nesse caso com apoio direto da própria FUNAI e do governo federal, que está bancando essa visita, né? Usando alguns exemplos para servir de, digamos, inspiração, de modelo para outros povos. Além de, nesse caso, nessa visita também, esse modelo de cooperativa de garimpo dentro de terra indígena, que um aliado do presidente Bolsonaro, que tem um vínculo direto com Sérgio Reis, que é ex-deputado federal e era muito próximo do Bolsonaro durante o tempo que ele passou na Câmara, também queria levar esse modelo de cooperativa indígena a favor do garimpo para o Brasil inteiro, literalmente. Isso é uma vontade expressa dessa ideia que eles tiveram e levaram até o governo Bolsonaro. Então eu entrevistei um lobista que é desse IDEM Brasil que eu já mencionei, o Elton Ronelt, que é uma figura que viveu, né, desde os anos 70, 80 na Amazônia, fez parte da invasão das terras indígenas
Yanomami nos anos 80, foi deputado federal, foi muito próximo do Bolsonaro, levou o Bolsonaro em visita à Amazônia nos anos 90, para vários desses lugares, essa questão do nióbio que o Bolsonaro tanto fala, tem muito nióbio dentro de terra indígena, de fato tem na Amazônia, no Amazonas inclusive, só que o mercado mundial de nióbio, além das questões logísticas e tudo, você não tem no mercado mundial nenhuma necessidade de expandir as jazidas de nióbio para além das que já estão em exploração hoje. Então, tanto essa questão do nióbio, a questão dos fertilizantes, que o Bolsonaro usou agora a guerra na Ucrânia, né? O Brasil depende massivamente da importação de potássio, de fosfato estrangeiro, 1/4 hoje vem da Rússia, então usou isso, foi só o último argumento, né? o mais recente, usando de uma maneira muito baixa, usando a guerra para servir de pressão para que isso fosse aprovado, sendo que ficou demonstrado, né, essa semana eu mostrei, e outros colegas também mostraram, pesquisadores da UFMG levantaram os dados do próprio governo, mostram que a imensa maioria de jazidas de fertilizantes, de fosfato, potássio, ficam fora de terras indígenas, né? O Instituto Socioambiental também mostrou. Eu detalhei 2 estudos do governo de 2020 e 2021, que nenhum desses estudos sobre fertilizantes falam que a terra indígena é uma prioridade, que precisamos explorar a terra indígena, ou que é um empecilho porque as jazidas estão dentro de terra indígena. Pelo contrário, todos os estudos que têm o objetivo justamente de expandir essa exploração de fertilizantes no Brasil, em nenhum momento citam as terras indígenas. Citam como empecilho, por exemplo, a política econômica desse governo. Das commodities, né, da variação, por exemplo, do preço do petróleo atrelado ao dólar, você puxa isso para o gás natural, que faz parte da cadeia dos fertilizantes, como é que essa flutuação desse preço é ruim para o mercado nacional. Como que 40% do fertilizante usado no Brasil hoje é desperdiçado. 40% é desperdiçado. E as jazidas, principais jazidas, estão fora de terra indígena. Então essa é só a última desculpa, né, que o governo usou para forçar a aprovação desse PL, que para quem está chegando agora, repito, vai ser criado um grupo de trabalho até sexta-feira, e estará um mês para apresentar mudanças eventuais no texto do Bolsonaro. Um texto que é inconstitucional, segundo a análise do Ministério Público Federal, segundo a análise de especialistas. Se for aprovado como ele está hoje, tudo indica que, sem dúvida nenhuma, vai parar no STF. Que, inclusive, os artistas, né, que estão fazendo o ato pela terra se reuniram hoje com o ministro do STF. Creio eu que já com essa, pensando, já projetando, né, a chance muito grande de que esse projeto, além de outros, vá parar nas mãos do STF. STF, né, que com o passar do tempo tem sido tomado também mais e mais com ministros nomeados pelo próprio Bolsonaro. Então, além da questão do marco temporal, que já foi adiada várias vezes pelo STF, ficou para esse ano, né, que é outra pauta fundamental aos povos indígenas, que sofreu uma pressão deliberada do agronegócio, da bancada ruralista, isso é aberto, nunca esconderam isso, a mesma bancada que se favorece do SPL 191 e que se favorece por essa demora em decisões, dessa insegurança jurídica que eles chamam, essa demora de decidir algo a favor, né, reconhecendo os direitos indígenas, conforme a Constituição diz. Isso é algo que favorece o agronegócio, favorece o garimpo ilegal. Garimpo ilegal que tem várias associações e várias lideranças, empresários inclusive, muitíssimo próximos do governo Bolsonaro, do Hamilton Mourão, do próprio Jair Bolsonaro, do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Mineração. São várias, inúmeras reuniões que aconteceram nos últimos anos com lideranças significativas do garimpo, com empresários do garimpo, com gente que explora a Amazônia, sobretudo, né, porque o principal foco de garimpo do Brasil é na Amazônia, e ouro, sem dúvida nenhuma, ouro que já na pandemia bateu recorde aí na cotação internacional do ouro, bateu recorde. Com a guerra agora, isso tende a continuar, além das outras commodities minerais, que eu já até também publiquei um texto recentemente sobre isso, né? Todas as commodities minerais estão em disparada no mercado internacional, e isso, óbvio, favorece o lucro de poucas mineradoras,
e gera um problema para a sociedade, né? O Brasil depende fortemente dessa exportação de commodities, que não paga imposto de exportação, que tem uma série de incentivos fiscais, né, que dá o mínimo de retorno para o país e que gera inúmeros problemas socioambientais, conflitos com povos indígenas, isso desde o Pará, no Amazonas, em Roraima, em todos os principais estados, né, da Amazônia. Você tem o caso da Vale, que obviamente não opera dentro de terra indígena, porque isso é proibido hoje, coisa que esse PL tenta mudar, mas a Vale opera ali no entorno da terra indígena Xicrim, do Pará, por exemplo. E o níquel que a Vale explora ali, nesse projeto Onça Puma, o níquel, por exemplo, bateu recorde por causa da guerra agora. O níquel nunca esteve tão caro quanto agora. A bolsa que faz a cotação do preço do níquel simplesmente ontem parou de contar, congelou, porque disparou, está tão alto o preço do níquel que não, vamos dar um tempo nesses mecanismos de mercado, porque está demais, para ver se dá uma acalmada, entre aspas. Então você imagina, estamos falando da Vale, que acabou de anunciar um lucro superior a 120 bilhões de reais em 2021, 120 bilhões de reais, isso é recorde absoluto da história da empresa, isso é recorde de uma empresa de capital aberto no Brasil em todos os tempos. Eu já mostrei aqui, desde lá de 2019, que a Vale tinha, né, centenas de requerimentos para explorar terras indígenas na Amazônia. Ano passado a Vale anunciou que desistiu da maioria desses requerimentos. Boa parte ainda segue na base da Agência Nacional de Mineração, não foi retirado oficialmente. E nada impede que esses requerimentos sejam retomados se a lei mudar, que é exatamente o que esse PL 91 pode fazer. Não só a Vale, como a Anglo American, que também supostamente desistiu desses requerimentos, mas se a lei muda, essas empresas podem retomar esses requerimentos. Literalmente, estamos falando de Vale, de Anglo American, de várias outras multinacionais gigantes que, em muitos casos, mantêm esses requerimentos há décadas, há muito tempo, que já compraram, né, algumas delas compraram requerimentos antigos de outras empresas, vai passando de mão em mão. A Agência Nacional de Mineração não deveria, isso o próprio MPF diz, né, tanto que já pediu a suspensão de milhares desses requerimentos da Amazônia, pediu na justiça a suspensão desses requerimentos, mas eles são mantidos. A Agência Nacional de Mineração registra e mantém, digamos, em banho-maria esses requerimentos. E aí, nesse processo, um dos principais interesses, claro, de empresas e de grandes, mas também de médias e pequenas, e também de donos de garimpo, você tem aí requerimentos de lavra garimpeira, um longo processo que a ANM já está mudando do que ela pode mudar internamente, sem necessitar de aprovação do Congresso. Já listei aqui, né, a Agência Nacional de Mineração está mudando várias e várias regras infralegais, que a gente chama. Tudo que é possível interno está sendo alterado. O Bolsonaro publicou decretos recentemente mudando na canetada o que não dependia de aprovação do Congresso, que é o caso do PL 191, e tudo que é possível mudar para facilitar o processo de você explorar um garimpo, de licenciamento ambiental ou de não ter licenciamento, isso é uma autodeclaração, da fiscalização ser remota, acredite, existe isso, fiscalização remota, já que a ANM não tem pessoal suficiente, né, tá uma defasagem de servidores imensa, gigantesca, é sucateada, a própria agência reconhece isso, ou seja, não tem nenhuma condição de fiscalizar o que existe já hoje. Tem, né, os principais pontos são vastamente conhecidos e mapeados já de garimpo ilegal, não tem nenhuma condição de fiscalizar, e esse PL vai aprovar, vai legalizar o garimpo, a mineração, o agronegócio e tudo mais. Então, assim, nada disso acontece por acaso. Tem sido um esforço desse governo desde o primeiro dia de mandato. O ministro de Minas e Energia se reuniu com mineradores nos primeiros dias, logo após que ele tomou posse. E uma das primeiras declarações do Bento Albuquerque, que é um militar da Marinha, diga-se, lá em março de 2019, foi a primeira matéria que eu fiz sobre o Bento, era justamente dessa vontade e do empenho do governo em liberar mineração em terra indígena, março de 2019, estamos falando de 3 anos atrás, 4, né? Vai fazer 4 anos já, ou seja, desde o início do mandato.
Isso levado para a instância internacional, em negociação no Canadá, como eu disse, que é esse evento principal. Isso fica mais exposto, eles se reúnem com os executivos de mineradoras, com o pessoal da Bolsa de Toronto, com gente do governo do Canadá, inclusive, com embaixadores. Esse processo foi acontecendo ao longo do tempo, né? E articulando, obviamente, a base do governo para garantir, como foi garantido hoje, esse requerimento de urgência. É muito difícil que na votação em si, que está marcado para acontecer daqui um mês, que esse quadro seja revertido. Porque, obviamente, o governo tem maioria na Câmara. Esses deputados já acabaram de se manifestar majoritariamente a favor do PL, não só do PL, mas da urgência. Tudo isso tem sido costurado ao longo dos anos, e a oposição, a minoria, não tem força suficiente para barrar isso na Câmara. Então a expectativa é que esse PL seja aprovado. Tem que ver quais serão as alterações, se haverá alterações significativas nesse texto final daqui a um mês. Porque hoje, repito, o texto como está hoje não garante direito de veto aos indígenas. Ele diz, letra a letra, tá? Que um projeto pode ser instalado mesmo contra a vontade de comunidades indígenas. Ele diz que o garimpo, onde já se sabe que, veja bem, onde já se sabe que existe garimpo, em Itaituba, por exemplo, no Pará, que é um lugar famosíssimo de garimpo, né? Cidade Pepita, essa região, esses lugares não precisam nem de estudo técnico. Já sabe que tem garimpo ali, legal, ótimo, maravilha, está aprovado. É o trâmite mínimo do mínimo do mínimo. Isso o PL diz. Isso o PL diz, tá? Projeto de lei do Bolsonaro, do Sérgio Moro, que era ministro da Justiça na época, ele assina o PL, tem o nome dele, e do Ministério de Minas e Energia. Então, a aprovação do texto como está hoje é absolutamente crítica para o que a gente vive, não só na Amazônia, mas no país inteiro, porque estamos falando de consequências para o Brasil e para o mundo, em toda a cadeia, né, desses metais, desses minérios, e os povos indígenas isolados, que são ainda mais vulneráveis a esses grandes projetos, essa exploração ilegal que acontece hoje, também serão afetados, porque o projeto prevê que, mesmo em terras indígenas com presença de povos isolados, a FUNAI vai ter que, digamos, delimitar um cercadinho, uma área em que eles vão ter que ficar confinados. E a aprovação mineral vai poder acontecer nessas terras. Veja, hoje, obviamente, esses povos, eles vivem livres. Não existe essa limitação, até porque é algo muitíssimo difícil e complexo de se imaginar, de ser feito. Mas o PL não passa por cima de tudo. Terras que estão em processo ainda de demarcação, que é um processo longo, difícil, complexo, e que esse governo, né, faz tudo para impedir que novas terras indígenas sejam de fato homologadas. Foi uma promessa de campanha do Bolsonaro. Vejam, uma promessa de campanha, de fato, ele está cumprindo com a palavra dele, é isso, ou seja, está indo contra os direitos indígenas o máximo que ele pode, sobretudo o direito à terra, que é o direito fundamental, o direito essencial dos indígenas. O PL diz que mesmo terras que estão em processo também poderão ter projetos minerais aprovados e plantação de soja transgênica, por exemplo, ou uma hidrelétrica. Então é muitíssimo nocivo esse texto como ele está hoje. Nada indica que ele vá melhorar, né? O prognóstico, a previsão é ruim. Foi aprovado por uma maioria significativa, 279 deputados hoje, o requerimento de urgência. E o lobby do governo, desde o início, desde 2019, é muito forte, justamente para chegar no ponto em que nos encontramos. Né? A chance disso ser aprovado ainda esse semestre é gigante. E repito, por ser inconstitucional, segundo todas as análises técnicas que você pode ler, tem um fio no Twitter hoje, recomendo que vocês sigam também o Observatório lá no Twitter, que eu sempre faço alguns fios com links, com referências, com matérias, não só do Observatório, mas também de colegas de outros veículos, enfim, de outras organizações, referendando tudo isso que eu estou falando aqui e mostrando todas as principais análises, as principais coberturas, né, qual é o histórico, o que está por trás, quem está por trás,
né? Você vê o discurso dos deputados ali, que acabou, né, agora há pouco, os argumentos que eles usam hoje são os mesmos argumentos que foram sempre usados, ou mesmo você pegar a notícia do IBRAM, por exemplo, que eu citei lá de 2008, 2009, é o mesmo argumento. Os povos indígenas querem desenvolvimento, que tem que abrir, que está ilegal, é ruim, que vai ser bom para o país, e isso é mentira. Isso é mentira porque já está provado que a mineração, como ela é feita hoje, não traz desenvolvimento para as cidades. Há estudos aqui do Instituto Escolhas, por exemplo, focou ouro e diamantes na Amazônia, que provam isso. A situação em si das cidades, as principais cidades que vivem em função de projetos minerais em Minas Gerais, por exemplo, também mostram isso. Pelo contrário, deixa um passivo ambiental enorme, né? Barragens que são verdadeiras bombas relógio, que ninguém sabe quando pode romper, explodir, porque o acompanhamento, o monitoramento é muito ruim, a fiscalização é muito ruim, as empresas dominam o processo do início, meio e fim, contratam as auditorias externas supostamente independentes, e por aí vai, toda a contaminação, né, dos cursos d'água, do lençol freático, a mineração usa uma quantidade massiva de água, toda a logística que vem, imagina isso na Amazônia. Além da mina em si, toda a logística de rodovia, ferrovia, de portos, das próprias cidades, né, da destruição causada direta e indireta dentro de terras indígenas, nesse caso, estamos falando, que são os últimos escudos aí para tentar conter a crise climática mundial. Então tem um estudo, por exemplo, que saiu também em 2020-21, mostrando que se esse PL 191 fosse aprovado, a consequência em desmatamento dele seria equivalente a 20 anos de desmatamento na Amazônia, considerando a taxa média ali, né, recente, 2020, que já era altíssima. No longo prazo, o impacto direto e indireto do PL vai ser gigantesco e, por consequência, o impacto na crise climática mundial, que o Brasil já vive de maneira dramática. Vimos isso aqui esse ano agora, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, em vários estados do país. E tudo isso agrava, mas agrava muito a crise climática. E esse PL, como está hoje, aprovado como está, dessa maneira, se seguir assim, vai ter uma consequência drástica e terrível para os povos indígenas, para o Brasil, para a sociedade brasileira, e vai interferir diretamente na crise climática mundial, ou seja, nos rumos da humanidade, da própria sobrevivência do planeta. Isso não é exagero, gente, isso é fato, cientificamente já comprovado, para vocês entenderem a gravidade do que está acontecendo. Então, repito, só para finalizar, fazer resumo, esse grupo de trabalho está previsto para entregar daqui a um mês essa versão final, digamos, do PL, e tudo indica que a Câmara quer votar em 30 dias, e aí, de fato, aprovar ou não o PL, e que ele provavelmente vai parar no STF, no Supremo Tribunal Federal, e ainda haverá, com certeza, muita resistência indígena nesse período. E, obviamente, convido aqui todo mundo a acompanhar as redes sociais do Observatório, a visitar o site, que tem várias matérias, como eu disse, já desde 2019, especialmente sobre a questão de mineração em terra indígena, sobre esse lobby que está por trás, quem são as empresas interessadas nesse PL, quem são as empresas que têm requerimentos nesse PL, quais são os empresários, os principais nomes do lobby do garimpo, que são próximos do governo atual, que tem trânsito livre em Brasília, que tem interesse na aprovação desse PL, quais essas consequências científicas desse PL, qual é a situação hoje, tudo isso tem em várias dezenas, literalmente dezenas de matérias que eu tenho feito desde 2019 sobre mineração em terras indígenas, sobre esse lobby, sobre esse PL 191. Isso conta uma história realmente, uma história muito crítica, não só desse governo atual, mas do Brasil, né, como sociedade, para onde nós estamos caminhando. Porque, repito, será uma contribuição extremamente nociva
do governo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, de Sérgio Moro, que assina o PL, do Ministério de Minas e Energia, de toda a cúpula, todos os deputados, né? Lembrando, centenas de deputados financiados por mineradoras, tá? Se você considerar os dados lá de 2014, que é a última eleição que você teve a aprovação, né, a transparência e a aprovação de doação direta de empresas para deputados, mineradoras doaram centenas de milhões de reais para deputados federais, governadores, para vários políticos na época, né? E muitos desses deputados foram reeleitos, eles seguem no poder. Em 2018, só autorizou doação direta, pelo menos de pessoa física, né? Você tem também figuras ligadas à mineração, mas ficou ainda menos transparente, menos direto. Porém, muita gente lá em 2014 foi reeleito, senadores, deputados, governadores, tá? Muita gente reeleita e se mantém no poder. Receberam dinheiro diretamente de mineradores. Diretamente. E ainda estão aí. E estão votando, por exemplo, a favor desse PL 191. Fazem parte de frentes parlamentares que defendem os interesses minerais, não só nesse PL 191, mas em outros assuntos também. Então é importante entender como que esses interesses, né, são construídos, mantidos e aprovados, né, tanto em projetos de lei quanto, como eu já disse aqui, em normas que a gente chama de normas infralegais, né, que são as normas, resoluções, portarias, enfim, tudo que a Agência Nacional de Mineração e o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, pode resolver na canetada, ou o próprio presidente, nesse caso Bolsonaro, pode tentar resolver na canetada. E que recentemente tudo isso tem caminhado de fato para piorar ainda mais a situação do garimpo ilegal e das consequências desses grandes projetos minerais, não só na Amazônia, mas no Cerrado, né, em Minas, em Goiás, na Bahia, que expandiu muitíssimo os projetos minerais e tem toda a ligação com a questão da infraestrutura, que também é outro ponto forte que esse governo tem expandido, sempre passando por cima dos direitos indígenas, das comunidades tradicionais, dos quilombolas, sempre, né? Então agradeço, estou vendo aqui a pesquisa, uma pergunta da Ana, se eu vejo expansão de mineração na Amazônia, expectativa em torno da bateria de lítio-nióbio para veículo. Ana, como eu disse, a questão do nióbio, apesar do Bolsonaro sempre divulgar isso e usar essas reservas de nióbio que tem no Amazonas, por exemplo, como gancho para essa exploração, hoje ela não acontece, né? Não acontece na Amazonas, ela está principalmente em Araxá, em Minas Gerais, né? Que é a principal mina do mundo ali, mais de 80% do nióbio do mundo vem ali de Araxá, que é da CBMM e da Codemig. Então, assim, mas fato é que sim, a médio e longo prazo, não só o lítio, nióbio, níquel, que eu acabei de mencionar aqui, que bateu recorde, né? Agora, o níquel nunca esteve tão valorizado quanto agora no mercado internacional em função da guerra na Ucrânia, que a Rússia é um grande produtor de níquel, e todos esses metais, minerais são essenciais, tidos como essenciais para essa transição energética e carros elétricos, principalmente, né, bateria desses carros elétricos. O Elon Musk da Tesla fez um acordo com a Vale, inclusive recentemente, sobre o níquel, tá? Então todos esses minerais, e o Brasil tem planos de expansão, tá, envolvendo esses minerais. Esse inclusive é um assunto, essa conexão entre esses metais minerais e a crise climática e a expansão disso, e como que isso vai se dar na prática, como que por exemplo, né, a mineração é considerada essencial para uma transição energética verde, ignorando que se você aumentar a exploração de muitos dessas substâncias que eu mencionei aqui, em alguns casos em centenas de vezes, você obviamente vai gerar muito mais consequências ambientais, muito mais conflitos. E aqui no sul global, que eles chamam, né, que é o Brasil, a América Latina, a América do Sul, a África, principalmente. Como se não tivesse nenhuma consequência você aumentar essa exploração, e a gente sabe que a verdade não é essa, simplesmente não é essa. Assim como o discurso das empresas, né, de ESG, que são as características, as práticas de governança socioambientais dessas empresas, como elas respeitam, né, os direitos indígenas,
por exemplo, os acordos internacionais, como que elas têm práticas internas de seguir em direção a uma economia, né, de carbono zero, de neutralidade, etc, etc. Isso na prática, pelo menos aqui no Brasil, e em muitos casos na Europa, né, como algumas investigações que eu fiz em parceria com outras pessoas e colegas, mostram que não se confirma. No caso de bancos dos Estados Unidos, instituições financeiras dos Estados Unidos, da Europa e por aí vai. E brasileiras também, é claro. Então essa questão da crise climática é fundamental entender, porque esse PL tem tudo a ver com isso. Esse PL 91, direitos indígenas e mineração, tem tudo a ver com a crise climática. O governo Bolsonaro, repito, está contribuindo decisivamente para que, em médio prazo, não tenhamos um mundo habitável. Esse é o resumo. Agradeço aqui quem assistiu a live e acompanhe, né, o Observatório para novas matérias, novas lives, novos comentários. Estamos sempre acompanhando essa questão, como eu disse, desde 2019, e é um assunto que vai render por muito tempo ainda. Obrigado, gente. Até breve. Um abraço.